Tudo bem, pessoal? Vamos abrir com a oração dos idosos e posteriormente o Pai Nosso. E tem um texto falando sobre o vale da sombra e da morte e dos suicidas. Perfeito? Mas antes, do livro Monte Acima, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Fala sobre o Evangelho, porque é necessário fazer o Evangelho do lar para amenizar, perfeito? E equilibrar também as energias que estão dentro de casa, que a gente da rua traz, perfeito? Então, faça o Evangelho no lar. Se não tem o Evangelho, abre a Bíblia, pega lá uma passagem, um salmo, e leia e reflita, coloque um copo d'água, uma jarra d'água e ofereça. Se alguém quiser participar, as pessoas de dentro do lar, os vizinhos, convide-os. Mas não dando, colocando o dedo na cara de ninguém. É o Evangelho. Tem que ser bem rápido, hein? Não pode ser mais que 25 minutos. Senão vira uma sessão mediúnica. Então tem que ser bem rapidinho. Então, Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, fala: o Evangelho, à frente da civilização, é o sol que nos clareia o caminho. Por isso a necessidade de fazer o Evangelho. Tem nas livrarias, nos sebos, vende lá, baratinho, Evangelho segundo o Espiritismo. Há vários livros, perfeito? Tem o livro dos médiuns, tem vários da área. Tá bom, pessoal? É bom fazer o Evangelho. Faça. Vamos lá para o Pai Nosso. As vibrações nos hospitais, escolas, nas ruas. Agora, você está vendo o frio, chegou o frio, né? Que todos tenham uma blusa, um agasalho e um alimento. Pai nosso, que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Oração aos idosos. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que compreendem os meus passos vacilantes e as minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados os que levam em conta os meus ouvidos, captam as palavras com dificuldade, por isso procuram falar-me mais alto e pausadamente. Bem-aventurados os que percebem que meus olhos já estão nublados e as minhas reações são lentas. Bem-aventurado os que desviam o olhar simulando não ter visto o café que, por vezes, derramo sobre a mesa. Bem-aventurados os que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados os que nunca me dizem: você já contou isso tantas vezes? Bem-aventurados os que me ajudam com carinho a atravessar a rua. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado, tratando-me com respeito. Bem-aventurados os que compreendem quanto me custa encontrar forças para aguentar a minha cruz. Bem-aventurados os que me amenizam aos últimos anos sobre a terra. Bem-aventurados todos aqueles que me dedicam afeto e carinho, fazendo-me assim pensar que em Deus, quando entrar na eternidade, lembrar-me deles junto ao Senhor. Amém. Faz tempo que eu não fazia essa oração. Aí o mentor pediu para que eu fizesse. É Asher.
um mentor fizesse sobre a população está envelhecendo. É problema. Temos é gravíssimo a área da saúde, tanto no particular como na área do SUS. Mas o SUS está dando assim lição aí, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um plano e o atendimento não é legal, infelizmente. Vale da sombra e dos suicidas. O que o salmista Davi queria dizer com o vale da sombra e da morte? Que lugar é este? Na verdade, o vale, no Salmo 23, versículo 4, não se trata de um lugar físico. Este vale pode ser uma depressão geográfica, uma situação opressora ou outras adversidades. Ninguém gostaria de andar por este vale, mas há situações na vida em que teremos de atravessar por ele. Porque é triste e opressor, onde o espírito fica sem rumo, possuído de muita angústia. No referido salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. O suplicante em arrependimento pede a Deus a proteção e o alívio da dor. Davi queria dizer que, mesmo passando pelas piores situações, até perigo de morte, a convicção em Deus nos torna destemidos para atravessar pela provação. No âmbito geral, em todos os momentos da vida haverão situações difíceis em que teremos que atravessar por este vale das sombras. Um deles é a situação do suicídio. Esse é um exemplo. Vamos refletir um pouco sobre esse tema tão recorrente. É uma situação angustiante em que o praticante perde a referência de viver por tribulações, né? Tribulações do cotidiano e a confiança em Deus e em si próprio e comete o suicídio. O suicídio não é só imediato, o suicídio é com o tempo também. O tabaco, o alcoolismo, que eu estou preparando para falar sobre o alcoólatra, que ele idolatra a bebida. Estou preparando também sobre drogas, né? Mas digo-lhes que o alcoolismo é pior que uma droga, porque a bebida se encontra em qualquer lugar, perfeito? E é liberada. Aqui no Brasil, se fosse em outro país, a coisa não seria tão boa assim. As pessoas que gostam de ingerir álcool. Vamos continuar. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, perfeito? É bom, é um alerta e tem bastante energia. Quem quiser colocar um copo d'água, nós estamos no processo que eu vou fechar com Ave Maria, que já está em processo de fluidificação. O suicida desrespeita os desígnios de Deus, os direitos de nos colocar no mundo dos vivos e também o direito de nos tirar no momento que nós cumprimos o nosso tempo. Todos temos esse tempo aqui na matéria. Estamos falando de espírito. Antecipando esse tempo, infringimos as leis, né, de Deus e temos que arcar com as consequências. O Vale dos Suicidas é uma região do umbral na área espiritual, né?
e purgatório na igreja, onde os espíritos desencarnados que praticam o suicídio quando em vida se agrupam pela lei da atração ou afinidade, uma das leis universais que pode ser trazidas na máxima: os iguais se atraem. A médium Ivone Pereira, em seu livro psicografado Memórias de um Suicida, descrito pelo espírito Camilo Castelo Branco, fala do Vale dos Suicidas, onde os seres desencarnados suicidas vivem os mesmos dramas, dores e aflições, agrupando-se no mesmo vale das trevas. Da mesma forma, agrupam-se também nas trevas, em vales por afinidades, os espíritos ligados às drogas, à loucura, aos desequilíbrios sexuais, às guerras, aos abortos. O tempo restante em que deveríamos cumprir aqui na Terra é o tempo do sofrimento, que deve ser cumprido neste vale dos suicidas. Local de muitas tribulações que, se tivéssemos o entendimento e a aceitação, não praticaríamos o suicídio consciente. Devemos refletir muito sobre este tema tão recorrente. O suicídio não é a solução. Erradamente pensamos que ficaríamos, livre dos problemas com a morte. Ao contrário, ele nos acompanha por onde quer que nós vamos. O espírito nunca morre, Há os processos de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, pagar as coisas que deveríamos pagar e não pagamos, e vai naquela somatória toda. Eu vou falar sobre um tema logo, os níveis que o espírito vão e voltam, são 6 níveis, que ali eles vão, tem que se purificar, tratado ali, chamado de Deus, porque Deus nos criou, nós somos a criação, e vou fazer isso para vocês, direitinho, bem simples e direto. Vamos continuar, vou fechar com a Ave Maria, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, tá bom? O suicida materialista pode achar que seja a porta de saída para seus problemas, mas para o espiritualista que acredita que a vida continua após a morte do corpo físico, o suicídio é a porta de entrada para mais problemas, dores e aflição. Porque sabe que nunca não cessa. Só que aqui, como foi falado, 60 mil problemas durante 600 anos de reencarnação que o espírito vai passar aqui. 60 mil problemas. Haja problemas, 60 milhões de problemas. Então vamos lá, fazer o melhor para ficar eliminando essas arestas, tirar essas arestas, para a gente poder cumprir as nossas estadas aqui, neste plano, nessa terceira dimensão. Perfeito? Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal, é bom. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Amém.